Será que o sucesso da Europa foi fruto da exploração do período colonial? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Ludwig von Miller, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. Existe uma crença difundida na universidade brasileira que a ascensão da Europa Ocidental foi por causa do colonialismo. No entanto, o sentido da causalidade foi ao contrário. O desenvolvimento da Europa que lhe deu a capacidade material para iniciar toda a jornada de conquista e anexação em grande escala. O notável avanço da indústria da construção naval foi apenas a ponta do iceberg. Somente sociedades já ricas é que poderiam arcar com os custos de iniciar um processo de colonização. Parênteses. O período colonial foi eticamente terrível. Os governos coloniais eram repressivos, desenhados para impedir a competição econômica, impedir a mobilidade social dos nativos e ainda se utilizavam de trabalho escravo, o pior crime que existe. Portanto, desejamos criticar os socialistas do DCE e da Turma do Amor em suas narrativas, mas nunca justificar a colonização. Na década de 1970, tanto a Revolução Soviética quanto a chinesa já tinham perdido seu glamour. Então, foi oportuna a criação de uma nova narrativa para desviar o foco da realidade miserável do socialismo e reintroduzir a sensação de superioridade moral que a esquerda precisa para acalentar o ego de seus pares. Esses militantes operam em função de suas emoções, e não adianta explicar que suas políticas de alocação de recursos de forma centralizada produzem apenas pobreza, pois o que importa é o ativista se sentir moralmente superior ao seu inimigo. É coisa de umbigo, é soberba e desvario. Mas e neste sentido, as pessoas vítimas da opressão da colonização eram perfeitas para atender aos contornos dramáticos que os militantes lobotomizados ensaiavam. Como os camponeses ainda se situavam muito distantes dos centros acadêmicos, não era necessário lidar com a pessoa real. Isto é, não havia obstáculos ao sentimentalismo imaginário. Foi perfeito para recuperar o mito do bom selvagem de Rousseau, em que os colonizados consumiam apenas aquilo que produziam e que nunca buscavam o lucro. Era mais fácil defender uma imagem abstrata como essa, do que o proletário de carne e osso que age de forma machista no cotidiano e que ainda vota em políticos da direita. Além disso, a busca por essa narrativa também se expressava no fato de que a luta de classes entre o proletário e a burguesia cada vez mais convencia menos gente, pois todos viam que o empregado hoje pode virar o empregador amanhã. E não é rara a situação em que a mesma pessoa é funcionária de um estabelecimento e empresária de outro. Assim, a luta de classes é uma abstração teórica que, quando trazida para o plano concreto, se mostra falha. Aliás, como tudo em Marx e seus asseclas. Então, era necessário oxigenar o movimento comunista com novos ares, com a luta também abstrata, porém, longe do cotidiano das pessoas, que se tornou na luta entre as colônias e potências europeias. Neste quesito, vale lembrar que marxistas reduzem absolutamente tudo à dialética de luta de classes. Então sempre estão buscando algum antagonismo na sociedade para representar-se como a síntese. Realidade pouco importa, já que tudo para essa gente é a busca pelo poder. E assim afirmaram sem o menor pudor, e também sem dados, que o desenvolvimento europeu foi uma consequência da exploração das colônias. Essa era a forma de atacar o capitalismo e ao mesmo tempo posicionar o socialismo como o parceiro natural dos movimentos de libertação pelo mundo. Como se esse socialismo fosse o único meio para encerrar as injustiças provocadas pela colonização. Na verdade, sabemos bem o que é o socialismo, quando é nele que seres humanos são colonizados por lobos vorazes. Primeiro, o socialismo jamais ajudaria as ex-colônias, e nem precisa entrar em detalhes dos erros da planificação econômica, porque moralmente já é uma tragédia. Essa abstração de culpar uma classe inteira pela desgraça da sociedade resulta, invariavelmente, na vingança contra indivíduos inocentes. Ao se procurar eliminar uma classe, elimina-se indivíduos que jamais estiveram envolvidos em qualquer atividade de exploração. E esse foi o sentimento que levou, por exemplo, ao massacre dos agricultores kulaks na União Soviética e às execuções públicas durante a Revolução Cultural Chinesa. Veja, remediar as injustiças nas ex-colônias é um propósito nobre e que as potências europeias deveriam ter atuado. No entanto, culpar o capitalismo é errado. Aliás, o que há de livre mercado na colônia? Nada, dado que ela só pode comercializar com a metrópole e ainda pagar altos impostos. Então, temos que chamar pelo nome correto. Colonialismo é socialismo. No período histórico conhecido como Idade Média, a universidade foi uma instituição exclusivamente europeia e chamada Studium Generale.
A primeira universidade medieval organizou-se em Bolonha, na Itália, em 10.088. Outras posteriormente foram estabelecidas no Reino Unido e na França. Por volta de 1400, as universidades haviam sido amplamente estabelecidas por toda a Europa. Em Portugal, havia a Escola de Sagres, o que é ilustrativo de uma cultura intelectual em crescimento e que precede as grandes navegações. As disciplinas lecionadas eram artes, teologia e direito, no esquema de trívio e quadrívio. Mas depois a estrutura universitária foi aproveitada para dar vazão também à física e à engenharia, cursos fundamentais para a formação universal do entendimento da mecânica e da natureza. Por sua vez, foram essenciais para produzir a Revolução Industrial. Uma das invenções mais importantes no final do período medieval foi a impressora de Gutenberg, também conhecida como prensa móvel. E como não deveria ser nenhuma surpresa, a produção de livros na Europa aumentou progressivamente e seus preços caíram com o aumento da oferta. Assim, com a distribuição de universidades e aumento da urbanização, a adoção da prensa contribuiu para reduzir as taxas de analfabetos pela região, o que facilitou a padronização de manuais e instruções para os trabalhadores, além de promover um ganho de produtividade nas atividades laborais. O ganho de produtividade na economia permitiu que mais pessoas pudessem se dedicar a atividades como física e matemática, o que melhorou a tecnologia de construção de navios e a própria ciência da cartografia. As grandes navegações foram consequências da melhora intelectual e do aumento da produtividade econômica na Europa. Já na cultura muçulmana com os otomanos, a prensa móvel foi proibida. Os governantes temiam que a disseminação de ideias através da impressão em massa de livros pudesse ameaçar a estabilidade religiosa conforme acontecia na Europa. Assim, os livros permaneceram sendo copiados à mão, caros e restritos a uma elite. Em 1706, aconteceu a primeira impressão de um livro em árabe, mas feita por cristãos em Alepo. E somente em 1729 que, oficialmente, Ibrahim Mutefrika foi o primeiro muçulmano a operar uma prensa móvel. Isto é, 3 séculos após a adoção da tecnologia na Europa. Isso mostra como a censura de uma inovação fez a sociedade ficar para trás na corrida do desenvolvimento. Utilizar uma estrutura do Estado para controlar uma tecnologia nunca foi solução para nada. Somente as pessoas, através de trocas voluntárias, serão capazes de se adaptar a inovações disruptivas. Mas o Estado sempre tentará inibir as suas tecnologias, pois elas necessariamente produzem a ascensão de um grupo de pioneiros e a decadência de uma classe velha que fará de tudo para se agarrar ao poder. O uso da prensa melhorou a distribuição da informação, baixando o seu custo, que vai desde anúncio de jornais até a difusão de manuais e tratados de engenharia. Fato que ajuda a explicar a divergência tecnológica que ocorreu entre a Europa e o mundo islâmico, por exemplo. E não apenas isso, também explica a divergência no quesito luta pela liberdade entre as regiões. A informação descentralizada, cada vez mais abundante, permitiu acesso a conhecimento que antes estava fora do alcance de muitas pessoas. A alfabetização aumentou e indivíduos foram capazes de tomar suas decisões com base em mais dados. Ou seja, um ganho enorme para a economia individual, que é o requisito número 1 para uma sociedade caminhar no sentido de mais liberdade. De maneira geral, pessoas mais autônomas procuram defender arduamente sua propriedade privada, recusam a interferência de instituições políticas em suas trocas voluntárias, além de reconhecerem a importância da igualdade de tratamento perante a lei. Então, acabam produzindo instituições mais orgânicas, mais alinhadas para a resolução de disputas e capazes de proteger as liberdades civis em face dos diversos interesses difusos da sociedade e em face do próprio governo. Assim, a Europa, um pouco mais alinhada com esses valores, conseguiu um ambiente que estimulava a inovação, o trabalho, a poupança e os investimentos mais seguros, que daí permitiram ainda mais inovações. Dessa forma, o primeiro país em que as ideias de liberdade ganharam terreno e foram institucionalizadas foi a Inglaterra. Foi em 1215 que, depois de muitos conflitos entre o rei e os nobres, o rei João assina a Carta Magna, o primeiro documento constitucional e que limitava o poder real. É claro que um papel rabiscado não significa cumprimento do acordado, até porque os conflitos não foram estabilizados e o documento ainda viria a ser editado 3 vezes naquele século. No entanto, a Carta Magna revela uma transformação cultural que vinha ocorrendo no país. A nobreza, que era alfabetizada, começou a exigir mais liberdade e conseguiu que seus pares não pudessem ser mais presos sem julgamento, além do reconhecimento do princípio da presunção da inocência. Posteriormente, houve a Revolução Gloriosa, em que o parlamento ampliou seus poderes, isto é, mais indivíduos participando e fiscalizando o poder.
até que culminou o momento em que o governo já não podia mais travar os avanços tanto de ideias quanto de tecnologias novas. A industrialização trouxe mobilidade social com comerciantes e empresários enriquecendo, e assim a burguesia se tornou importante frente à nobreza. E por causa da destruição criativa da tecnologia, o mesmo grupo de empresários não ficava influente por muitas décadas, pois uma inovação já aparecia para torná-lo ineficiente e destruir seu negócio. Logo, uma nova geração de burgueses se tornava influente, tomando o lugar da antiga geração. E dentro dessa cultura de transformação, foi uma questão de tempo até o pequeno trabalhador, o proletário, também começar a ter melhores condições de liberdade e representatividade frente ao Estado e à sociedade. Portanto, a Europa se desenvolveu devido à progressiva liberdade, que se desenvolveu no continente com a limitação do poder estatal, além do barateamento do custo de informação pela prensa, que trouxe descentralização de informação e aumento da alfabetização. Isso, por sua vez, trouxe um ganho de produtividade no trabalho, que gerou um ciclo virtuoso de informações, que permitiram a mobilidade de pessoas entre as classes sociais. Já o socialismo, que encoraja os militantes a adicionarem seu ódio a um mundo ilusório contra um coletivo de pessoas abstratas, isso os impede de desenvolver qualquer habilidade para lidar com problemas da realidade concreta. Para continuar sobre esse tema, assista agora o vídeo A Esquerda Don't Shot para entender mais sobre o assunto. O link está aqui na descrição. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.